Irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Eu queria nesse vídeo falar um pouco sobre a questão da oração, que é muito importante. A oração intercessora, né, que é o nosso papel nessa busca por uma restauração. E nós nos colocamos como intercessores, orando o tempo todo, pedindo ao Senhor uma benção. Mas essa oração cansa. Quem ora e já está há algum tempo no deserto, sabe que tem uma hora que você começa a questionar esse tipo de oração. É natural, né, que isso aconteça. Eu queria nesse vídeo falar que assim, teve um período que eu parei de orar. Eu parei de orar pela restauração, passei a orar somente pela minha vida, né, e pela minha salvação, pela salvação da minha esposa, do meu filho, pela minha família, mas não tão focado na restauração. E aí teve um momento que eu parei de orar mesmo, de tudo. Né? Cansei totalmente. Isso é um momento que acontece no deserto. Eu estou 2 anos e meio quase no deserto. Então alguém pode falar assim, como isso, né? Não dá para poder cansar, parar de orar. Não dá. Talvez tu esteja alguns poucos meses no deserto, ou poucos dias, semanas, porque depois de 2 anos e meio é natural. E aí você tem que se reinventar em Deus. Tem que se renovar no Senhor, né? Se renovar no Senhor. Então porque chega um momento que você olha, você está orando, você está clamando, e eu sempre pedi muito que algumas coisas, alguns processos finalizassem, fossem finalizados, na verdade, na vida da minha esposa. E eu não via acontecer isso. Então Deus é culpado. Não, então melhor, a oração não produz efeito, a oração, né, a Bíblia mentiu, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. No meu caso, não pode muito em seus efeitos, não, porque meu caso é mais difícil. É isso? Não. Porque não era o tempo de Deus, ou porque não era a vontade de Deus que aquele processo finalizasse. Uma porta se fechasse, por exemplo, uma porta se fechar, um relacionamento pecaminoso acabar. Claro que é da vontade de Deus que acabe, mas talvez não é o tempo de acabar. Então, com isso, a gente começa a falar assim, olha, estou orando, 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 pedindo as mesmas coisas. A oração parece que vira uma mantra, né? Um negócio que tu fica repetindo, 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 como se Deus fosse surdo, como se Deus não soubesse, e não produz o efeito desejado porque não é o tempo, ou porque não é a vontade de Deus que aquilo aconteça daquela forma. E aí? É que nesses dias as pessoas estavam falando sobre orar, fazer parar, o relacionamento lá, a intimidade que o cônjuge está tendo com o amante, com a amante, e aí orar para poder não acontecer, para poder falhar lá na hora, essas coisas todas. Funciona, não funciona? Você tem que viver a sua experiência com Deus. Eu sempre digo isso, mas é uma realidade. Teve casos aí que teve gente que orou e funcionou. Deus atendeu. Teve outros casos que a pessoa orou e não aconteceu nada. Eu mesmo faço parte da turma da oração de cerca de espinhos, que eu orei cerca de espinho toda a vida e as coisas só pioraram. Então quer dizer que a oração de cerca de espinho não funciona? Funciona, mas Deus, ele é quem cerca, não somos nós. Ele vai cercar e isso vai até onde Deus permitir. Então ele vai cercar dentro daquilo que é a vontade dele. Se tiver na agendinha dele, seu marido, sua esposa, arrumar um namorado, uma namorada, né? Isso vai acontecer. Não tem para onde correr. Você pode orar oração cerca de espinhos, mas é Deus quem cerca. Então, só que Deus não cumpre a nossa agenda, Ele cumpre a agenda dele no deserto. Então teve um momento que eu parei de orar, teve um momento em que eu esmoreci, em que eu desanimei realmente, e aí o Senhor, Ele começa a ministrar o nosso coração. Quando foi que eu voltei a orar? Uma das palavras que o Senhor me deu, ela dizia assim, ela diz assim, né? Foi uma palavra que o Senhor me deu recentemente, lá em Esther, capítulo 4, versículo 14. Quando o tio de Esther, Mardoqueu, ele vira para ela e fala isso para ela. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua família e a casa de teu pai perecerão. E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a este reino. O que ele quer dizer aqui? Esther foi colocada numa posição estratégica por Deus e se tornou rainha da Pérsia, a rainha do rei Assuero.
né? Uma mulher que foi colocada por Deus numa posição para que Deus ele operasse um livramento. E aqui eu quero levantar primeiro ponto, é que Deus não nos coloca numa posição de exaltação à toa, simplesmente para nos exaltar, não. É para cumprir um propósito e um desígnio dele também. É para nos exaltar? Sim, amém, glória a Deus. Mas também para cumprir os desígnios e os propósitos dele na nossa vida e através da nossa vida. Esther foi exaltada, foi alçada a função de rainha, né? O posto de rainha da Pérsia. E aconteceu uma situação. O braço direito do rei, do marido dela, do rei Assuero, um homem chamado Amã, ele ficou oprimido, porque toda vez que ele entrava no palácio, nas escadarias, que ele passava ali nas escadarias, todos se dobravam diante dele, mas o tio de Esther, um judeu chamado Mardoqueu, ou Mordecai, ele não se dobrava, e esse camarada, o inimigo, tomou o coração dele ao ponto de que ele teve a brilhante ideia de propor ao rei Assuero, né, que esse povo, o povo de Mardoqueu, que eram os judeus, os hebreus, que era o povo da rainha Esther, que esse povo fosse exterminado. Então Mardoqueu ele fica sabendo desse plano, dessa intenção. Esther já era rainha. Ele chega para Esther e ele fala: olha, tu vai ter que entrar na presença do rei Assuero e clamar pelo teu povo. E ela estava muito receosa, porque não era o tempo de ela entrar na presença do rei. Né? Nós sabemos bem, conhecemos a história. Por não ser o tempo, havia um tempo. Se o rei ele colocasse o seu cetro em sinal de aceitação, ela podia entrar na presença dele. Se não, ela morreria. Até a rainha, se não entrasse na hora certa, poderia morrer, se ela quisesse entrar numa audiência fora do tempo. Então Mardoqueu ele chega para ela e fala assim: olha, se de todo te calares, ou seja, se você não interceder, se você se calar, nesse tempo, socorro e livramento da outra parte virá. Se você não agir, Deus vai arrumar livramento para o seu povo de alguma outra forma. Essa é uma realidade, é isso que ele está dizendo aqui. Para os judeus, socorro e livramento haverá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Mas você e a tua família não vai para frente não, vai perecer. Juízo haverá para você. E ele diz, olha, quem sabe para esse tal tempo você não chegou ao reino como rainha. Irmão, somos nós. Sou eu. Aqui é a situação. Olha, se de todo te calares. Às vezes a gente quer se calar, a gente não quer orar mais, não quer interceder mais, não quer continuar clamando, não quer continuar pedindo, não quer continuar entrando na presença do rei. Era isso que Esther fazia. Que ela tinha que fazer, entrar na presença do rei pedindo um favor, pedindo um livramento, uma bênção para o seu povo, para a sua família. Então, é claro que o nosso papel de intercessor de entrar na presença do rei. Se de todo te calares nesse tempo, se de todos te calarem, socorro e livramento haverá e tal para os judeus, porém a tua família perecerá. Se você se calar, se você não interceder, se você não orar, se você não clamar ao Senhor, se você não pedir ao Senhor, não entrar na presença do rei, você vai ver um monte de testemunho aí. Socorro e livramento haverá para muitos. Né? Como diz aqui o texto, para os judeus haveria socorro e livramento. Para os outros ia haver a salvação, mas para a sua família, não. A sua família ia perecer. Se você não clamar, se você sair da posição de que Deus tem te colocado, que Deus tem me colocado, se nós sairmos dessa posição, o que a gente vai viver é de espectador da restauração. Você vai ver um casamento sendo restaurado, outro casamento sendo restaurado. Irmão que entrou depois de você, irmão que entrou antes, irmão que entrou junto, irmão que orava contigo, que não orava contigo. Você vai ver todo mundo sendo restaurado, porque Deus restaura. Essa é uma... Caiu a Bíblia aqui, não se importa não. Não se importe. Essa é uma realidade. Deus restaura. Deus é restaurador. Ele tem prazer em restaurar famílias. Porém, se tu te calares, se de todo te calares, você vai ver isso acontecendo na vida dos outros, mas na tua vida não vai acontecer. Não vai acontecer. Na minha vida não vai acontecer. Foi bem claro o Senhor comigo, né? Porque eu parei de orar. Cansaço. Por isso que eu tinha parado de orar. Tirar o foco, não. Não é uma coisa ruim. Tirar o foco somente da restauração é algo bom, mas parar de orar mesmo, isso é péssimo. Tá? E ele diz, olha, quem sabe se para esse tempo tu não foste colocada como rainha, nós fomos alçados a uma posição de intercessores para esse tempo, para que através das nossas orações, para que através das nossas vidas, né, do nosso clamor, o Senhor ele alcançasse
ele alcance, na verdade, a nossa família, os nossos familiares, e que haja socorro e livramento. Socorro do pecado, socorro da garra do inimigo, que estão aprisionados, né, nas garras do adversário, e livramento da destruição que o inimigo já planejou, uma destruição definitiva, porque o que aconteceu foi uma destruição temporária, parcial. Agora, a definitiva depende de nós. Se de todo te calares, a destruição será definitiva. Mas se você continuar buscando, entrando na presença do rei, clamando a ele, haverá socorro e livramento, como houve. Esther entrou na presença do rei Assuero, o rei proclamou um edito a favor do seu povo, e o Senhor operou um grande livramento. Foi um dia de festa. O dia que tinha sido marcado o dia da destruição foi um dia de livramento e salvação. Assim Deus fará. Ele vai reverter, ele vai inverter toda a sentença de morte e destruição que há sobre a tua família, a tua casa, sobre o nosso lar. Mas isso, mediante as nossas súplicas, a nossa oração e a nossa entrada na presença do Rei. Tá bom? Pai, Senhor Jesus.